Bom dia na presença do Senhor. Meu nome é Leandro Oliveira e eu sou serva e profetisa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero dizer para você que tenha uma excelente semana na presença do Espírito Santo. Tudo que está atrapalhando na sua casa, na sua vida, coloca nas mãos do seu Pai. Coloca nas mãos do Pai, que papai vai fazer o extraordinário, vai fazer uma mudança, vai fazer uma transformação, vai fazer uma limpeza dentro do seu coração, dentro da tua casa, dentro do novo templo que é o seu coração. O novo templo é aí, o seu coração, diante da presença dele. Ele já te conhece, você não precisa pedir nada. Diante da presença dele, ele sabe muito bem qual é o seu manual, o seu começo, o seu meio, o seu fim da sua vida. Mas como você não sabe, você precisa aprender a governar dentro de você. Você precisa aprender a colocar tudo em ordem dentro de você, para que grandes coisas faça o Senhor no meio de nós. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, minhas amadas. Que esse começo de semana seja maravilhoso, seja extraordinário diante da presença do Senhor. Amém? Hoje nós estamos falando sobre por que precisamos entender mais sobre a herança dos filhos. Como filho de Deus, nós precisamos de entender mais sobre a herança que ele tem colocado. E gostaria de responder isso contando sobre a teologia do bode ou da cabra, né? Já ouviu falar sobre a teologia do bode ou da cabra ou da vaca? Uma oração falando de animal? É assim que pensamos. Lá em Lucas 15, 11, 32, lemos sobre o filho pródigo. Mas o mais interessante é que nós atentamos mais ao filho mais novo, que perdeu a sua parte da herança e vai gastá-lo como quer, mas já parou para pensar no irmão mais velho, que ficou trabalhando, que ficou lá na roça lidando com todo o serviço dobrado, né? Nós sabemos que o irmão mais novo volta após gastar todo o dinheiro de forma equivocada e o pai o aceita de volta. Então o filho mais velho vê que o pai prepara uma festa para a volta de seu filho e fica muito irritado quando o pai o questiona. O filho mais velho diz: nunca me deu nem um cabrito, nem uma cabra, nem um bode, mesmo ter servindo todos estes anos. E o pai então diz: mas filho, tudo que é meu é seu. E é assim que o nosso pai faz, né? A teologia do bode, do cabrito, da vaca, da cabra, não entendemos a herança, mas conhecemos e ainda estamos reclamando do que Deus não nos deu, mesmo tendo tudo. A lógica aqui diz que o Senhor já deu tudo pronto. Nós já temos as cabras, os bodes, os cabritos, os gatos, os cachorros, nós já temos tudo aqui. As plantas, a água, o dia, a noite, as estrelas, o sol. Nós temos tudo pronto. E mesmo assim, nós continuamos reclamando. Entendendo a herança, você pode fazer churrasco todos os dias espiritualmente falando. Amém? Você pode fazer um churrasquinho. Você pode ser um churrasquinho também de frutas, legumes, né? Das sementes, das ervas. Você pode fazer o churrasco do jeito que você quiser. Mas desde que você entenda o total significado que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida. Quando eu falo que você tem que cuidar do seu novo templo, quando eu falo que você tem que atentar em si, ao que acontece dentro de você, como que você maneja a sua vida, como que você alcança objetivos dentro de você, você vai entender o significado. Aqui em Lucas 15, 11 está dizendo. Eu vou ler bem rapidinho e nas partes eu vou estar explicando que eu não vou ler tudo, amém? E aqui diz assim, ó. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais novo deles tinha ao pai. Pai, ele disse, dá-me a parte da minha herança, dos meus bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. Uma tanto era de um, e outra tanto era do outro filho mais velho, um do filho mais novo. O filho mais novo falou, eu quero o que é meu, que eu vou embora, que eu não quero ficar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Amém? Que é sempre desse jeito que acontece, né? Quando a gente estamos revoltados, nervosos, a gente quer o que é da gente sem dar explicação.
E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo e a apacentar porcos. A fome e a miséria era tanta, ele não tinha dinheiro para mais nada, que ele precisou de pedir para uma pessoa. E essa pessoa, né, pediu emprego, sendo que ele era rico, fazendeiro. Ele pediu emprego. E o moço olhou nele, sujo, daquele jeito, e falou assim: lá na minha fazenda tem lá uns porcos para cuidar, e eu não tenho quem cuida, vai lá no fundo do quintal cuidar. Né? E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Ninguém lembrou que ele estava jogado lá naquele lamaçal. Ninguém lembrava para levar nem um prato de comida. Que se vire, né? O dono do campo nem lembrou dele e nem percebeu quando ele foi embora também, né? E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Olha, ele estava lá, ele tinha tudo, ele não tinha percebido. Mas aqui ele percebeu, né? Que quantos jornaleiros do pai dele tinha abundância do seu pai. E ele estava passando fome. Olha o tratamento espiritual. Ele fechava os olhos, dentro dele lembrava: o jornaleiro do meu pai, o servo do meu pai, come lá naquela mesa linda, maravilhosa, come aquela comida do forno, quentinha, do fogão a lenha. E eu aqui passando fome. Primeiro tratamento, ele já caiu em si, né? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dar-lhe-ei, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ele caiu em si, dentro dele, quando ele caiu em si em pensamento, espiritualmente, mentalmente, quando ele caiu em si dentro dele. Misericórdia que eu estou fazendo da minha vida, eu gastei tudo e agora eu estou aqui desse jeito, mas será que se eu voltar para casa do meu pai e eu disser que eu arrependi, que eu pequei contra ele, será que meu pai vai me aceitar de volta? Ele pensou, ele colocou a mente dele em ordem. Aqui que começa a ordem, sabe? Né? Aqui começou. E levantando-se, foi para seu pai. Quando estava longe, né? Quando estava longe, aqui ó, na mente, ele estava longe, na mente, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. De longe ele já foi planejando o que ele ia fazer, como tem sido o seu planejamento, como você tem focado suas coisas, como você tem agido integralmente, como você tem se imaginado fazendo as suas coisas, entregando ao Pai, conversando com Ele intimamente como pai e filho. Aqui ele estava sozinho, andando no meio da rua, no meio do deserto, com fome, com frio. Sabe lá Deus como que estava o tempo, que aqui não diz, mas dentro dele ele estava convicto: eu vou chegar lá e eu vou abraçar meu pai, vou pedir perdão para ele, falar que eu pequei contra o céu e contra a terra. E ele foi ali falando, foi orando, foi buscando, foi intercedendo. Sabe que nem fome ele estava sentindo mais. Nem desejo de gastar herança ele estava mais. Ele sabia que onde que ele estava melhor do que lá fora. Às vezes aonde que você tem ido, né? E aqui, né, ele disse, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele fez em pensamento e depois ele chegou do jeitinho que ele pensou e falou para o pai: não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traze-me depressa a melhor roupa e veste-o, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e traze o bezerro cevado, e matai-o, então comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e comeram e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém, quando veio
E chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com os meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado? E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-lhe. Sabe? E quando nós colocamos egoísmo dentro de nós, quando nós não tomamos uma posição, quando nós só olhamos e não reagimos, só oramos e não agimos, quando nós só vemos o que é dos outros e não prestamos atenção naquilo que o Senhor tem guardado para nós, tudo estava lá. Mas o filho mais novo abriu a boca e falou: eu quero minha parte da herança, e foi embora. Mas ao mesmo tempo que ele foi, ele voltou, se arrependeu e falou: pai, não, aqui eu estou no melhor lugar, aqui eu estou no paraíso. Mas o outro que estava ali nunca chegou no pai e falou: pai, eu tenho meus amigos, empregados, funcionários, nós podemos fazer uma festa, nós podemos fazer algo diferente. Se você não abre a sua boca, não tem como você reivindicar os seus direitos. Se você não tomar uma posição, não tem como você se posicionar sobre os seus direitos, sobre o seu posicionamento, aquilo que você quer fazer, como tem que fazer. Se você não abrir a sua boca, não tem como você tomar posse da bênção, da herança que o Senhor tem para você. Aqui ele endureceu o seu coração, né? Ele se indignou. Como assim? Eu estou aqui todos esses anos servindo. Mas em todos esses anos servindo, ele nunca teve vontade de fazer um churrasco. Ele nunca teve vontade de chamar os amigos, sentar, chamar o pai, todo mundo para conversar. Muitas vezes, quando nós ficamos calados demais, muitas vezes, como nós não agimos conforme tem que reagir, a gente se indigna com a ação que as outras pessoas fazem. Com aquele ato que a pessoa faz, a gente se indigna. A gente é orgulhoso a tal ponto de não querer estar no mesmo posicionamento que a outra, no sentido de eu posso fazer, ter uma ideia, focar no foco. Eu vou fazer. Não, eu vou até lá. Não, eu vou fazer aquilo. Não, vou planejar, vou viajar, vou mudar de serviço, vou comprar uma casa, trocar meu carro. Querer melhorar, fica na mesmice. Fica mendigando, sabe? Fica indignado. Nossa, deve estar roubando. Nossa, deve estar fazendo outras coisas ilícitas. Mas não vê que a pessoa se posicionou. Que a pessoa tomou uma ação, uma atitude. Que a pessoa pensou. Porque aqui, do mesmo jeito que o mais novo pensou: peraí, eu estou aqui passando fome? E lá na casa do meu pai tem tanta coisa? Não, eu vou voltar para lá. Não, eu vou para casa do meu pai e eu vou pedir perdão para ele. E ele tinha convicção que ele conhecia o pai que ele tinha. Ele pediu perdão e o pai perdoou. E quantas vezes você tem pedido perdão para Deus pelos seus atos, por você estar direcionando a Ele, falando: Deus, o Senhor não existe na minha vida, o Senhor não faz nada na minha vida, o Senhor não está nem aí comigo. Mas em nenhum momento você para pensar que Ele está ali, esperando você reivindicar, você falar: pai, o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu faça? De que jeito que o Senhor quer que eu faça? Pai, eu posso trocar de serviço? Você teve pelo menos a mínima paciência para ele responder? Ou você foi lá e fez, depois arrependeu e falou: a culpa é sua, Deus. Se eu tivesse me orientado aquele dia que eu te perguntei, que eu falei, que eu pensei, isso não tinha acontecido na minha vida. Quantas vezes você tem apontado o dedo para Deus nos seus erros, que você não pensou, não parou, não agiu conforme tinha? Quantas vezes você fez assim para Deus? Você não é digna dele, porque ele já deu tudo pronto. Ele já te deu a comida pronta, a terra pronta, a água pronta. Ele te deu o universo, o sol para te aquecer, a lua à noite para você olhar para ele e se admirar. As estrelas, Deus já te deu tudo, está tudo pronto. Os animais. E você ainda reclama da vida, você ainda reclama de tudo.
mas não faz nada para fazer, não faz nada. Você não faz nada e nem quer fazer. Você fica indignado com as coisas ruins que acontecem na sua vida e não faz nada para mudar, para transformar. Para de ser egoísta. Faça as coisas direito, pega um papel, marca tudo que você deve. Haja como uma pessoa adulta, madura, como nós dissemos ontem. Amadureça, cresça e apareça. Não fica só achando que os outros que tem que fazer para você, vai fazer também. Vai pôr a mão na massa. Reage. É só isso que Deus quer que você faça. Amém? Essa é a oração da manhã de hoje. Tá? Somente agradeça a Deus. Entrega tudo que você tem. Não seja indignado com as coisas que acontecem, mas veja onde que começou a indignação. Simplesmente, olha onde começou o fracasso, onde que começou a cair. Depois que você olhar onde começou a cair, você vai entender o que Deus quer da sua vida e da sua casa. Gratidão? Gratidão. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar. Não se esqueça de deixar o seu sininho para mostrar para o YouTube que você está amando nossos produtos e nas nossas orações, produtos. E não se esqueça do principal, de agradecer a Deus pelo dia de vida, pelo ar que você respira, que você nem vê, pelos seus olhos que você enxerga, pelos seus ouvidos, tudo que está acontecendo com você. Não esquece de agradecer, porque quando você está agradecendo, Ele está trabalhando na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Amém. E que assim seja. Louvado seja o seu nome, Espírito Santo.